pode vir falar com você, que pode ser mãe, pai ou que de repente cuida e participa do desenvolvimento de uma criança. Você que convive com uma criança no seu dia a dia, sabe que a parte mais importante é saber se comunicar e ter um vínculo com essa criança. Se você não sabe, agora você está aprendendo. Bem, quando nós falamos de criança, é muito importante saber quem ela é. Cada criança tem suas singularidades e individualidades, nenhuma é igual à outra. Como todos nós, somos singulares. Temos nossas preferências, nossos jeitos de agir, nossa personalidade, e a criança também é assim. Por isso, não podemos colocar todas no mesmo saco e achar que tudo que vai funcionar igual. Hoje, a gente consegue perceber que a dinâmica familiar tá um pouco diferente, né? Nós temos os pais que trabalham muito tempo, as crianças passam mais tempo, às vezes, com uma outra pessoa, ou numa escola, ou com um cuidador. E como eu vou fortalecer o meu vínculo com o meu filho sem estar presente no dia corrido dele? Como eu faço isso? Será que eu consigo? Será que eu tenho esse vínculo ativo com essa criança? Como eu vou desenvolver isso? Bem, o primeiro passo para a gente fortalecer o vínculo com uma criança é conhecer essa criança, saber quem ela é. Então, essa é a pergunta que eu coloco para vocês: quem é o meu filho? Quem é o filho de vocês? Como vocês diriam que ele é? Vocês sabem explicar quem é essa criança? Vocês sabem dizer se conhecem ela? Quais são as preferências dela? Se ela gosta mais de um sabor do que de outro? Se ela tem uma cor preferida, qual é essa cor? Se tem um brinquedo ou um personagem que ela gosta mais? Isso é importante quando a gente fala de vínculo. Para ter um vínculo com uma criança, não necessariamente a gente precisa ter os mesmos gostos que ela ou ter a mesma preferência que ela, mas a gente precisa conhecer ela. A partir do momento que a gente conhece quem é essa criança e essa criança nos conhece também, a gente cria um vínculo. E esse vínculo tem que ser pautado com amor, carinho e respeito. Então é importante eu conhecer as individualidades do outro para eu saber os meus limites com ele, como eu vou respeitá-lo, como eu vou agir com ele em determinadas situações. E isso a gente só conhece a partir do momento que você realmente reconhece o outro e tem um vínculo com ele. Então, com as crianças é importante esse vínculo afetivo. É assim que a gente vai se conectar com ela, que a gente vai entender e conseguir mediar outras situações. Então, a partir do momento que a gente se pergunta quem é essa criança, quem é o meu filho, do que ela gosta, como eu vou lidar com ela em determinadas situações, a gente precisa conhecer mais a fundo. Então, hoje eu faço esse convite. Conheça essa criança mais a fundo. Mas, Késia, como eu vou fazer isso? Como eu vou conhecer essa criança mais a fundo? Eu não tenho tempo. Ou eu não tenho tempo para dar essa atenção que essa criança precisa. Bem, você vai usar o tempo que você tem. Você não vai fazer nenhuma loucura. Não vai deixar de trabalhar, que é necessário, ou não vai perder o tempo também do crescimento dessa criança, não. A gente vai unir o tempo que você tem, o tempo que a criança tem e fazer esse tempo virar de qualidade, fazer esse vínculo se transformar em um vínculo fortalecido. Então hoje eu convido vocês a se vincularem, a se conectarem a uma criança, conectarem de verdade. Então como nós vamos fazer isso? O primeiro passo é eu entender quem essa criança é e por que ela age assim. Então a gente tem que entender que a criança ela está se construindo e que nós adultos que estamos ao redor dela servimos de exemplo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que perceber qual é o nosso papel na vida dela, qual é o nosso papel na vida dela e como esse papel está sendo representado. Então, será que eu estou dando bons exemplos para essa criança? Será que eu ensino ela que ela pode se relacionar melhor com o outro? Ou eu ensino ela a repelir o outro? Como eu tô me relacionando com ela? Então, quando ela vem me pedir uma atenção, quando ela me pede um momento de carinho, ou quando ela tem realmente um momento de um pico de emoção, que a gente classifica como uma birra, um choro excessivo, como eu tô respondendo a ela isso? Eu grito com ela? Eu brigo com ela? Ou eu acolho? Porque isso também vai determinar como ela vai agir em frente ao outro. Então, é importante eu saber como é o meu relacionamento com essa criança. Então, eu consigo atender as necessidades dela da forma correta? Ou eu atendo da forma que eu consigo? Que não é
que é tudo bem também. Nós não estamos aqui para julgar o comportamento de ninguém. Nós estamos aqui para aprender novos conhecimentos, para aprender novas técnicas e aí sim, a partir disso, criar um relacionamento melhor com essa criança. Então, vamos lá. Primeiro, tempo de qualidade. Eu só tenho 1 hora por dia com meu filho. O que eu vou fazer nessa 1 hora? Então, primeiro, a gente vai estabelecer com essa criança a rotina de tempo que você vai ficar com ela. Então, ela vai entender que quando ela chega da escola, ela vai ter uma rotina com você. Então, ela vai jantar, ela vai tomar banho, e depois do banho ou antes do banho, vai depender da rotina que você tem, vai ser o seu momento com ela. O que você vai fazer nesse momento? Você vai atender as necessidades que ela precisa de afeto. Então, você vai acolher, você vai pegar no colo, se for necessário, se a criança tem essa necessidade ainda. Se você for dar banho, você vai participar desse momento. Você vai auxiliá-la, você vai ensiná-la a tomar esse banho. Todo esse momento de troca é um momento íntimo, que a criança, ela entrega o corpo dela a um adulto que ela confia. Então, é um momento de um vínculo muito extremo e precisa ter uma conexão com ela. Então, a partir do momento que ela está tendo essa conexão com você, que você está participando e deixando também ela atuar dentro desse momento que é um momento tão íntimo, você está criando um vínculo com ela. Por isso que você tem que valorizar esse momento. Então, não adianta você ter um momento como esse e não aproveitá-lo, fazer na pressa. Ah, eu vou dar um banho bem rápido, vou dar um jantar bem rápido. Não, esses pequenos momentos podem se transformar em momentos de qualidade. Então, essa troca, esse vínculo, ele acontece assim, dentro da sua rotina. Você não vai criar um espaço a mais para isso, não. Você vai valorizar os momentos que você já tem com ela. Então, fez a troca, é um momento de ouro esse momento. É um momento que você vai olhar nos olhos daquela criança, você vai explicar para ela: olha, a gente vai lavar o cabelo assim, você quer passar o shampoo? Olha, quer passar o sabonete? É menor? Segura aqui sua pomada. Então, vai conversando, vai tendo uma troca. Mesmo que você tenha um bebê, isso começa lá mesmo na primeira infância, lá no começo, no primeiro mês. Você pode sim ter uma troca com o bebê. Ele tá te ouvindo, ele tá se desenvolvendo e ele tá aprendendo com você e estabelecendo esse vínculo fortalecido. Então, tomou banho, ajudou a se vestir. Ai, mas a minha filha não quer vestir a roupa que eu escolhi. Temos também esses embates, né? Que a criança quer fazer a escolha dela. Ela tá desenvolvendo autonomia, deixa ela escolher, mas você pode dar as opções. Olha, hoje tá frio, então a gente vai escolher um pijama de frio. Você tem esse, qual você quer? Ela tá fazendo uma escolha dentro do que você está colocando para ela, que é coerente. Então, não precisa ter um embate. Ela vai escolher, você vai explicar o motivo de forma calma, de forma acolhedora. Ela vai escolher na hora de jantar. Sentem-se junto à mesa, vocês podem fazer a refeição juntos, conversar sobre o dia, como foi seu dia. Hoje a gente tem um hábito muito irregular, digamos assim. Então, hoje a gente tem esse hábito de se alimentar um pouco incoerente, né? Então, a gente pensa em comer na pressa, a gente não valoriza o momento, não valoriza a refeição, não experimenta o que a gente está comendo, a gente engole a comida para ser rápido e prático e não aproveita. Ah, não pode conversar na hora que come. Gente, a mesa é isso. Quem se lembra de quando sentava com a família na mesa, todos juntos, era um momento de troca, um momento prazeroso, de se apreciar o sabor da comida, de se apreciar a companhia do outro. Então é isso que a gente tem que fazer nesse momento de jantar, ou de almoço, ou de lanche, dependendo de como funciona a sua rotina. Então, sentar junto à mesa, você vai entender as preferências dela. Ela pode auxiliar também no preparo dos alimentos. Então, de acordo com a idade, você vai dando uma responsabilidade na cozinha. Olha, filha, você é pequena ainda? Então, hoje você vai lavar essas frutas e esses legumes que nós vamos comer. É maiorzinha? Então pica isso pra mim. Ah, vamos misturar? Põe a mesa. Conta quantos adultos tem, quantas pessoas tem na casa e coloque na mesa os pratos, os talheres, o copo. Olha o desenvolvimento. Ela vai fazer uma conta, ela vai trabalhar equilíbrio na hora de montar essa mesa. Então, são pequenos detalhes do dia a dia que são um desenvolvimento enorme na vida dessa criança. Então, você vai estar acolhendo, ela vai estar com você, ela vai estar participando, ela vai estar sendo importante, ela vai estar se desenvolvendo em momentos do seu cotidiano, que não é nada além do que você já faz, só que com uma intencionalidade diferente.
Então, é um momento de troca. Então, você vai conversar, vai auxiliar, vai conseguir ver se ela já come sozinha, se ela ainda precisa de apoio, o que você pode fazer para auxiliar. Então, percebo que ela já tem muita destreza na hora de comer de colher. Então, ela já consegue comer super bem. Será que eu já posso inserir o garfo e faca? Com 3 anos, a criança já tem uma coordenação motora para isso. Então, você pode dar um garfo e uma faca menor. Quando você perceber que ela já tem essa habilidade mais desenvolvida, trocar por um garfo e faca de adulto e ir auxiliando. Olha, aqui você corta, vamos lá. É um momento de ensino, de troca. Ela também pode te ensinar alguma coisa nesse momento, porque as crianças têm muito a nos ensinar também. Então, é um momento de estabelecer um vínculo. Terminou o jantar? Vamos levar os pratos para a pia, vamos desmontar a mesa. E agora? É o momento de assistir um filme juntos, ou é um momento de brincar um pouco. E você também pode conceder isso à criança. Do que você quer fazer agora? Você quer ler uma história ou você quer assistir um filme? Já tá quase na hora de dormir. Participe desse momento de dormir também. Não pense assim, tá grande, eu não preciso ir lá. Não, vá, sente ao lado, conte uma história, participe, faça um carinho nessa criança, traga um bichinho especial que ela possa dormir junto, busque para ela, mostre que você está ali, passando esse afeto, acolhendo, fazendo um carinho. Eu vou ficar com você até a hora de você dormir, ou eu vou te dar um beijinho de boa noite, eu vou ficar aqui do seu lado. Vá participando desses momentos do dia a dia. Essa é a construção do vínculo. É você estar presente, se mostrando ali presente para essa criança, mostrando que você tá ali para auxiliá-la e para acolhê-la, que é o que ela precisa ver. Então, isso é o importante. Então, vamos sempre mostrar amor e carinho para essa criança, aproveitar esses momentos e valorizar. E se for um momento que ela não aceita também, um momento de birra, porque às vezes a criança, quando ela só tem um pequeno momento com esse adulto e ela quer muito isso, ela acaba ficando muito ansiosa, liberando um pouco de estresse, porque ela não tá conseguindo demonstrar e receber a atenção que ela precisa, e ela tem um pico de emoção alta. Então ela chora, ou ela faz uma birra, porque é o jeito que ela encontrou de chamar sua atenção, porque ela não tem ainda a maturação cerebral necessária para raciocinar a forma correta que ela tem que chamar sua atenção. E ainda a área da emoção, que fica aqui no andar de baixo do cérebro, ela domina todo o cérebro dessa criança. E aí ela faz ela ter esses comportamentos mais imaturos, né? Então ela vai fazer sim, é o jeito que ela consegue. E por isso que o adulto precisa mediar essa situação da melhor forma possível. Não é gritando, não é exigindo uma coisa que ela não está pronta ainda para fazer. Então você vai com muita calma abaixar, acolher a criança, olhar no olho dela, falar: eu estou aqui. Você precisa de ajuda? Se você perceber que o pico de emoção é muito extremo a ponto da criança não conseguir te escutar, não conseguir te olhar, você simplesmente vai acolher e acalmar. Quando ela acalmar, que esse andar de baixo conseguir diminuir ali o nível de estresse emocional, aí sim ela vai conseguir se conectar com você para você conseguir orientá-la da melhor forma de agir. Então, filho, quando você quiser minha atenção, é só você pedir. Você pode falar: mamãe, agora eu quero ficar com você. Papai, agora eu quero ficar com você. E você vai atender também. Porque se você faz um combinado com uma criança, você precisa atender. Não adianta você falar: olha, quando você quiser minha atenção, você fala assim. E na hora que a criança pedir, você fala: não, eu não vou te dar atenção agora. Você não está construindo nenhuma regra, nenhum limite, nenhum vínculo com ela. Você está demonstrando que a hora que ela precisar, você não vai estar ali. Então não adianta. Então estabeleça isso. Olha, quando você precisar, você vem falar comigo. Se eu puder, eu vou te ajudar, eu vou te dar essa atenção. Se você não puder, olha, agora eu não vou poder ler essa história para você, mas você pode ficar aqui do meu lado. Assim que eu terminar, eu vou ler. Então segura a minha mão, né? Eu fico aqui com você, não tem problema. A hora que eu terminar isso aqui, eu vou lá fazer o seu leite, ou eu vou lá brincar com você. Passe essa segurança e dê um horário. As crianças precisam entender. Elas não têm ainda muito essa noção temporal. Então, sempre coloque um evento de parâmetro. Então, depois do almoço é a hora que nós vamos brincar. Depois do jantar é a hora que eu te busco na escola. E aí nós vamos poder ir em tal lugar. Então, sempre coloque eventos que ela conhece
que acontece no dia a dia dela como parâmetro para ela entender os momentos que ela tem com você. Isso ajuda a ajustar esse tempo, a diminuir essa ansiedade e esse estresse emocional. Isso é importante também para a criança, ter esse parâmetro de horário. E se o meu filho quer ficar sozinho e não quer brincar comigo, o que eu faço? Respeite. A criança também aprende sozinha. E é importante ela ter esse momento. É um momento que ela está se conhecendo, que ela está estabelecendo relações com ela mesma, aprendendo os limites dela, entendendo as preferências dela. Então, não quer dizer que se o seu filho tá brincando sozinho, ele tá abandonado. Se é uma preferência dele e é algo que ele faz de vez em quando, lógico que uma criança que não quer ficar perto de ninguém nunca, né, que repele o adulto é uma outra situação. Mas uma criança que você vê que se diverte, que brinca, que fala, agora eu quero ficar um pouquinho sozinha, respeita, é importante também isso pra ela. Ela vai aprender a ter um pouco de autonomia, de não ser dependente de outra pessoa. Ela vai entender que ela sozinha se satisfaz, né, satisfaz as vontades dela, ela consegue se divertir também sozinha. Isso é importante. E é importante você passar essa segurança pra ela também. Então, mamãe, agora eu quero brincar sozinha disso. Tá ótimo, filho. Na hora que você precisar da mamãe, eu vou estar lá na cozinha, ou eu vou estar aqui no escritório trabalhando. Pronto, você passou a segurança. Você tá brincando, você tá se divertindo sozinho, mas se precisar de mim, eu vou estar aqui. Então, isso também mostra um afeto diferente entre você e essa criança. Então, eu não preciso da minha mãe o tempo todo, eu não preciso do meu pai o tempo todo. Eu também consigo brincar, me divertir sozinho, mas eu tenho o apoio dela. A hora que eu precisar, ela vai estar ali para me orientar. Esse é um momento também, esse momento de vínculo, para você entender o que você tem em comum com seu filho, com essa criança. Será que a gente tem personalidade em comum? Será que a gente tem algum gosto em comum? E se não tiver, tudo bem, como a gente falou, nós somos pessoas, seres individuais, singulares, com nossas particularidades. Não é necessário nós sermos iguais a todos, né? Nós não somos todos iguais. E tudo bem também. Eu não preciso imitar o outro, eu não preciso ser igual ao outro. E é importante também você ensinar isso pra criança, pra ela não crescer querendo sempre agradar todo mundo, fazer igual ao outro e deixar a vontade dela de lado. Então, lembre-se, você é o exemplo para essa criança. Como você vai ser um bom exemplo para ela se você não consegue ser um bom exemplo para si mesma? Então, pense nisso também. Outra coisa, quando você entende, quando você está segura, a criança também está segura. Então, às vezes, você pensa assim, por que ela tá chorando desse jeito? Por que ela tá angustiada? E você está angustiada, ela sente o que você sente também. Ela percebe que o clima mudou. As crianças são muito sensitivas. Então, teve uma briga entre a família, ela percebe. Por mais que vocês tentem apaziguar, ela vai perceber. Por isso é importante também a gente não achar que a criança é muito incapaz de entender o que está acontecendo e querer não contar nada para ela. Então, ela precisa saber sim de algumas coisas. A gente não precisa poupar a criança de tudo. Ela tem maturidade para entender. E é importante também você ensinar isso para ela. Então, às vezes, você mesma tá um pouco angustiada, um pouco nervosa com alguma coisa que aconteceu e você desconta nela e ela não tá entendendo nada. Minha mãe brigou comigo, ela tá nervosa, aí acaba criando um estresse também nessa criança. Então, olha, filho, nossa, eu também fico nervosa, sabia? Hoje aconteceu isso comigo, me deixou bem brava. E eu me senti assim. Ensina essa criança a nomear os sentimentos, a expor o que ela sente. Isso é um outro momento de conexão. Ela vai pensar, nossa, é normal eu me sentir assim. A minha mãe também sente e eu posso contar pra ela como ela contou pra mim. Então, olha quantas coisas que você vai aproveitar, que já acontece no seu dia a dia, para transformar isso em vínculo, para fortalecer o vínculo com essa criança, para demonstrar segurança, parceria, autonomia, dependência e o principal, o vínculo forte, o vínculo fortalecido. Então, aproveitem os pequenos momentos do dia a dia e transformem, sim, em grandes momentos de qualidade com seu filho. Então, ler. É hora de leitura. Estabeleça uma rotina também em casa. Por mais que não seja um horário fixo, todo dia às 7 horas é a hora da leitura. Não precisa ser assim. Mas você pode colocar todo dia na hora de dormir,
eu tenho essa rotina. Isso ajuda também a criança a ir pra cama mais cedo. Então, meu filho dorme muito tarde. Então, ele tá sem rotina, ele não tá com o ritmo biológico dele organizado. Cada dia ele tá dormindo num horário, então ele não consegue se organizar. E isso prejudica também o aprendizado dele, porque cada criança, cada idade tem uma necessidade X de sono. Então, tem crianças que precisam dormir à tarde, porque ainda tá nessa idade. A partir de 4, 5 anos, essa necessidade de sono no período da tarde vai diminuindo, porque a demanda delas de sono consegue ser atendida em uma noite. Mas precisa ser um sono de qualidade, porque se não for, isso vai atrapalhar na hora que ela precisar de ter atenção, de foco, de planejamento. Então é importante a gente ir passando isso. Então ela entendendo que depois do jantar é a hora da história e a hora de dormir, aquilo vai começar a se organizar biologicamente dentro dela, o sono vai começar a aparecer naquele horário, deixa um ambiente bem acolhedor, uma luz mais baixa, porque se você contar uma história com a luz acesa, com todo mundo no meio da sala, aquele barulho, ela vai se agitar mais do que diminuir esse ritmo. Então, coloca no quarto, de repente um abajur, porque nós temos um hormônio que auxilia no processo do sono, que ele é ativado quando não tem luz no ambiente. Então, quanto mais baixa a luz, mais esse hormônio é liberado, mais o seu corpo entende que vai dormir, e aí o sono vai chegando. Então, isso também ajuda. Então, a gente vai também começar a colocar um pouco dessa rotina na vida dessa criança. Então, é um momento de partilha, de auxílio, que você vai ter com ela, lendo o que ela precisa para dormir, de escolher um livro legal. Vamos escolher que livro você quer hoje. Deixa os livros à escolha dela. Se ela quiser que a mesma história seja repetida por um tempo, seja contada por um tempo, tudo bem também. Aproveite vários tipos de gêneros, de histórias, história de medo, história de conto de fada, história de super-herói, histórias de fábulas. Então, cada história sempre vai deixar ali uma lição, né? Quando são histórias de medo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, com essas histórias, porque às vezes a gente desperta um medo que a criança ainda não tem e a gente tem que estar preparado para lidar com isso também. E às vezes a criança tem o medo de algum objeto ou de algum personagem ou de alguma situação, do escuro, do claro, de ir no banheiro sozinha, às vezes tem medo de bruxa. Então, esses medos, eles acompanham também, a gente tem mais ou menos um parâmetro aí de cada idade, os tipos de medo que surgem, né? E às vezes ela quer, eu tenho medo de bruxa, mas toda hora quer escutar uma história de bruxa. Ou ela quer ser a bruxa. Isso faz parte, ela tá aprendendo a enfrentar aquele medo. Então, quanto mais repertório ela tem, mais isso vai ajudar ela a enfrentar o medo. E por isso, às vezes, ela vai pedir para você repetir a mesma história, uma história que ela tem medo, mas ela quer que você repita. Ou ela vai repelir, não quero nunca mais escutar essa história porque eu tenho medo. Aí ela vai travar o medo. Isso também não pode, isso é importante você tá ali ajudando. Você ficou com medo? Eu também, essa é uma história assustadora. Validando sempre a emoção dessa criança. Realmente foi assustador. Mas, olha, eu tô aqui do seu lado, vamos pensar numa estratégia para isso? Vai sempre mostrando o seu apoio e que você tá ali disponível para auxiliá-la. Isso é um papel importante, ela vai se sentir segura e esse vínculo vai estar sempre sendo fortalecido. Então, a lição que fica de hoje é essa, para vocês aproveitarem esses momentos com a criança. Aproveitem todos os momentos do dia a dia para demonstrar vínculo, seja no caminho da escola. Vamos fazer uma brincadeira no caminho da escola? Essa é uma criança que já sabe a letra do nome. Vamos brincar então. Que palavras que começam com a mesma letra do seu nome? Vamos brincar de contar. Quantos carros vermelhos você tá vendo? Quantos carros brancos? Ou você pode brincar. O que eu vejo pela janela? Aqui na janela eu tô vendo uma coisa azul. O que é? Você tá vendo? Vocês podem ir brincando, aproveitar esses pequenos momentos do dia a dia para isso. Então, é importante valorizar essa criança, valorizar o tempo com ela, que esse vínculo vai automaticamente se fortalecendo desses pequenos momentos que você aproveita com qualidade, com paciência e com amor. Espero ter ajudado um pouquinho vocês com esse tema de hoje. Tchau, tchau!